Vamos de entrevistas? Entrevista, Uma mais. entrevista agora. O Jornal da Rede Aleste vai conversar com a Paula Aparecida, da bancada ativista. Ela vai falar para a gente do projeto de lei 544 de 2020. Trata da licença parental emergencial para responsáveis por crianças de 0 a 12 anos de idade durante a pandemia. Bem-vinda, Paula, ao Jornal da Rede Aleste. Bom dia. Bom dia. Nesse dia de sol, né, de tanto frio, estou muito agradecida de poder falar com vocês sobre esse projeto. E justamente um projeto de lei, Paula, protocolado por vocês, que cancela o ano letivo, assim, muitos responsáveis não teriam onde deixar os filhos, né? Então, qual a importância dessa proposta nesse momento que a gente vive da pandemia? Esse projeto está dialogando com outro projeto, o 497, que é o projeto de cancelamento do ano letivo. E quando a gente discutia com as famílias, com a comunidade, o cancelamento, todos diziam, ok, excelente, eu quero sim proteger minha família, quero sim proteger os idosos aqui na minha casa, as pessoas que estão com várias doenças degenerativas, mas o que eu faço com essas crianças, sendo que eu tenho que trabalhar, ou mesmo a minha mãe, meu pai está doente, não consegue ficar com essa criança, o que eu faço? Então, em diálogo mesmo com a comunidade, eu, enquanto professora da rede pública, pensei em criar uma medida emergencial. E aí surgiu a ideia da licença parental emergencial Covid-19. Se a gente não quer que as escolas abram, a gente tem que garantir que as famílias possam proteger seus filhos. E que proteger as crianças em tempo de pandemia, proteger significa não só tomar conta da saúde delas para que elas não peguem Covid. A gente sabe que elas morrem menos, né, por conta dessa doença. Proteger as crianças significa dar cuidado, dar atenção, né, diminuir as chances de ter assédio, abuso, porque a criança em casa, sozinha, sem ninguém, né, às vezes na rua, da comunidade, a gente sabe que é perigoso. Então, poder proteger essas crianças, dar alimento, dar atenção, dar afeto num momento tão difícil, inclusive para os adultos, né, que estão entrando em pânico, em depressão, não estão sabendo lidar com toda essa transformação, que isso seja um direito e não um privilégio. Que as famílias, os pais e mães que precisem trabalhar, não precisem escolher entre cuidar dos seus filhos ou garantir comida em casa. Então, a licença parental emergencial, ela é para diminuir as desigualdades, para garantir que todas as famílias possam cuidar dos seus filhos e que a gente diminua a pressão que existe para abrir as escolas. Uma política de vida, né, e não de morte, como tem sido apresentada, especialmente pelo governo Bolsonaro, mas com uma cópia mal feita em São Paulo do Dória, né, que quando cede a pressão das escolas particulares, né, essa pressão corporativa de não perder cliente, transforma a escola pública nesse lugar de possível pandemia. A gente sabe que o governo tem recuado da sua política desde setembro de abrir escolas, vai para outubro, etc. e tal, mas a própria ponderação disso tira uma energia bem concreta dos professores da comunidade, que podia estar agora, a comunidade escolar, de educadores, de professores, de auxiliares de gestão escolar, podiam estar agora preocupados e trabalhando para acolher a comunidade, para entender o que está acontecendo, né? E ao invés disso, ficam todos aí preocupados, tentando criar medidas de proteção sanitária para acolher os alunos dentro da escola, porque é isso que está acontecendo, né? Os professores estão de reunião em reunião em reunião, tentando imaginar o que pode ser menos perigoso para abrir as escolas nessa pandemia. E nosso objetivo é garantir que as pessoas mais pobres e que precisam trabalhar e que o auxílio emergencial não dá conta de manter a sua mínima sobrevivência digna, que essas pessoas possam continuar protegendo as suas famílias, seus filhos, ficando em casa e recebendo um auxílio para isso. Paula, Jeremias falando, eu queria saber da relação com as creches, né? Porque a gente, como jornalista, desde sempre é um tema que volta à tona, né? Falta de creche. Agora, com a pandemia, provavelmente esse problema foi agravado, né? E eu queria que você falasse como é que é o reflexo disso, principalmente da mulher que está na comunidade, às vezes pega um ônibus, anda 2, 3 horas e deixa uma criança
pequena em casa, às vezes uma, duas crianças, né? Qual é o reflexo que isso tem na vida, na saúde de uma mãe que mora em uma comunidade, por exemplo? É interessante notar isso, que o que acontece, né, nas regiões periféricas? Tem uma tradição, que é uma tradição ocidental, branca, capitalista, de transformar tudo em serviço, né? Então, as classes médias contratam pessoas para prestar serviços para aquela família. E a demanda de creche, ela existe, mas ela também é subrepresentada porque existe uma outra maneira de lidar com os filhos, né, com o que você precisa, que é construir esses laços dentro da comunidade. Então, é muito comum, a primeira coisa que essa mulher faz quando ela tem um filho é contar com a rede de apoio dela, né? A mãe, as tias, especialmente as mulheres, porque infelizmente a gente ainda tem essa visão ultrapassada de que o cuidado das crianças e dos idosos é obrigação das mulheres, né? Então, mas esse laço comunitário é o primeiro lugar, a primeira rede de apoio dessa mulher. E é óbvio que é preciso garantir que esse cuidado das crianças não seja uma obrigação dessa família, né? Porque a mulher, ela só deixa o pai, a mãe, o pai que também cuida dessa criança, só deixa a criança na creche porque precisa trabalhar. E o trabalho é uma necessidade da sociedade, uma necessidade individual. Ela trabalha para produzir algo para todos aqui, celular, todos esses aparatos tecnológicos que a gente se utiliza, são milhares de pessoas que estão trabalhando por trás. Então, o Estado, por isso, precisa fornecer um serviço de cuidado. Mas é importante a gente também garantir que essa família possa escolher que prefere deixar essa criança com a mãe, com a avó, com o tio, né? É óbvio que isso precisa ser uma escolha, não uma necessidade, mas essa é a primeira questão. A segunda é que se você é pobre e você não tem rede de apoio, aí fica muito perigoso e muito complicado. O que a gente tem nas periferias é uma disseminação de cuidadores de crianças totalmente irregulares, né? A casa da vizinha que cuida de 10, 15 crianças ali, enquanto os pais vão trabalhar. E isso aumentou exponencialmente nesse momento de pandemia. Como não existe creche, existe uma maneira irregular de cuidar dessas crianças. E o nosso PL, ele entra para dialogar com isso, né? Para poder permitir que não exista esse tipo de irregularidade. Por que é ruim isso? Porque você coloca muitas crianças num lugar, você aumenta a disseminação da pandemia em si, você não tem garantia que essas crianças estão comendo uma comida de qualidade, que não sendo cuidadas, né? Você não tem profissionais que consigam ter formação para isso, mas aí você pode perguntar, mas precisa ter formação para cuidar de criança? Ok, não precisa. Mas se quem está cuidando daquela criança é um familiar, não precisa, porque tem um elo de ligação, uma relação comunitária. Agora, se você institui um serviço prestado por quem não tem formação, não segue parâmetros que são, né, consensuados de cuidado para aquela criança, é muito perigoso. E é isso que está acontecendo nessa pandemia. Então, a nossa licença, ela tem que dialogar com isso. As mães hoje, solo, especialmente as mães solo, que não têm um companheiro ou uma companheira para ajudar nesse trabalho, elas estão enlouquecendo, entrando em parafuso, né? E aí arrumando qualquer coisa para conseguir sustentar essa criança, porque existe uma diferença entre uma mãe solo que faz um home office, uma mãe solo de classe média, uma mãe solo que tem familiares para ajudar, apesar de ser mãe solo, mas se a gente pensa na combinação de classe, né, social, uma mãe solo pobre, de raça, né, uma mãe solo negra, e outras combinações, uma mãe solo sem familiares aqui, por exemplo, é, assim, brutal o quanto ela tem que, para conseguir sobreviver, abrir mão da própria segurança dessa criança. Com quem que ela vai deixar, né, se as creches estão fechadas? Só que, ao mesmo tempo, como é que abre essas creches, como pensar em abrir essas creches e abrir a disseminação da pandemia dentro das periferias. Então, o diálogo que a gente precisa fazer é garantir que essas mães solos, especialmente elas, mas todos os pais, as mães, os avós, porque as crianças não são só criadas pelas mães, não são criadas dentro da família Doriana, pai e mãe que dá um sorrisinho no rosto, e tem carro, e tem casinha, e tem margarina, não é assim.
mas também as crianças são criadas pelos tios, pelas tias, pelos avós, pelas avós. As crianças que os pais estão presos na cadeia, que normalmente são criadas por quem sobra da família, que essas crianças possam ser cuidadas nesse momento de pandemia. Porque é óbvio que a gente pensa, e o adulto está ficando doido? Tá. Mas a gente está colocando em risco uma geração inteira que acumula traumas, angústias, medos, acumula escassez de alimento, né? Escassez de água, porque a gente está falando de um momento de pandemia que falta água nas periferias. E isso tudo causam traumas que vão, assim, não sei que sociedade a gente pode produzir. Traumas, eu sou professora, mas e aí eu quero colocar traumas do ponto de vista que afetam a capacidade cognitiva dessa criança, porque existem sim muitas pesquisas que comprovam isso, que as crianças com muitos traumas ou um certo nível de traumas, elas vão perdendo a capacidade de concentração. Então, isso afeta diretamente a capacidade de leitura, de contas matemáticas. Então, a gente não pode pensar, por exemplo, a escola pública como vai ficar, a aprendizagem, o nível no IDESP, a Prova Brasil, o IDEB. Assim, a gente tem que pensar que a gente pode perder uma geração. Então, para garantir, e nesse momento, não é só garantir que essas crianças tenham alimento, tenham alguém especialista para cuidar delas, tipo uma creche, uma professora formada em pedagogia, mas a licença parental emergencial também entra no marco de aonde é que essas crianças se sentem mais seguras. Aonde é que você, adulto, se sente mais seguro, né? É interessante fazer essa brincadeira. Eu estou morando com a minha mãe de volta, minha avó faleceu, a gente está com a nossa família, juntos, né? Moro em cima, embaixo, a gente mora ali na Brasilândia, na periferia, eu estou em outro lugar nesse momento, isso eu falei lá, vim fazer uma coisa por aqui, e a gente está se sentindo, é assim que a gente se sente mais seguro. E como garantir que essas crianças, nesse momento, consigam também se sentir emocionalmente mais seguras, né? E a licença parental emergencial entra nesse marco também, né? De possibilitar que pais, mães, avós, tios, quem é que cuide dessa criança, consiga receber o seu salário, se for funcionário público, por exemplo, se for funcionário de uma empresa privada, se não tiver carteira assinada, a gente tem várias especificidades para isso, para garantir a proteção dessa criança, porque afeta também a saúde mental da mãe, do pai, do tio, da avó, que está trabalhando, saber que o seu filho, a sua filha, a sua criança não está sendo cuidado em casa, né? Eu não sou mãe, não sou pai, né? Mas eu tenho uma relação com os meus alunos e a única coisa que eu consigo chegar perto, né, de entender o que é uma mãe e um pai é lembrar como eu me sentia responsável pelos meus alunos e como eu chorava à noite quando acontecia alguma coisa com eles, como eu me senti responsável quando eu soube que existia um caso de violência sexual, abuso que eles estavam passando, e eu não paria essas crianças, eu não tinha uma relação cotidiana de cuidar delas, então acho que essa responsabilidade também pesa muito, e por isso que a gente fez esse projeto mesmo, para pensar em como garantir esse direito. Agora, Paula, dentro de tudo isso que você falou, é importante dizer que a licença parental é para mães, pais ou um responsável legal, algum familiar. Qual a expectativa, então, do projeto ser aprovado? Em que momento o projeto está aqui na casa? O projeto foi encaminhado para a primeira comissão, né, de análise de Constituição e Justiça. A nossa expectativa é a gente sabe que a LESP funciona a partir das necessidades do governador, dos laços de negociatas entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, do quanto ele dá para os deputados de benesses, benefícios, influência política, emendas parlamentares. A gente sabe que isso é assim, não só em São Paulo, infelizmente, mas no resto das assembleias legislativas do Brasil e também na Câmara e no Senado. Então, o que a gente está construindo é um diálogo, uma mobilização com as pessoas que trabalham a pauta da maternidade, a pauta das infâncias, com a galera que está hoje diretamente nos movimentos de periferia, dialogando essa necessidade maternal. A gente, por exemplo, está com um cronograma de lives, né, com
com esses espaços. Quinta-feira agora a gente vai ter uma live com o pessoal do Periferia ao Centro, com mães e professoras de creche negras da periferia da Zona Norte. Então, a gente está fazendo esse diálogo por quê? Porque a gente acha que, partindo daí, a gente pode, sim, garantir que esse projeto entre em regime de urgência e aí pressionar, de fato, para que os deputados coloquem ele em votação. Óbvio que ele tem um custo, né, um custo financeiro para o Estado de São Paulo, e esse é um debate político importante, que é para onde vai o dinheiro público, se o dinheiro público vai para as pessoas ou vai para os bancos. O Dória acabou de apresentar um projeto de meio, a gente chama de PL Destrói São Paulo, né, em comparação com aquele Acelera São Paulo, que ele propõe a extinção de empresa pública, a privatização, demissão de milhares de trabalhadores, quase 6 mil trabalhadores, né, e lá ele coloca uma planilhazinha do Excel, aquela tipo de trabalho escolar do ensino fundamental, para justificar que a gente precisa economizar. Se o grande debate político é esse, economia, ele tinha que ser feito com um pouco mais de detalhe, né, e cuidado e transparência, mas infelizmente não é isso que o governo Dória faz. E lá nessa planilhazinha que tem o quê? 5, 6 coluninhas, né, ele coloca que o Estado de São Paulo vai dar 21 bilhões, vai gastar 21 bilhões de reais com o pagamento da dívida, rolagem, negociação, juros, né. Em 2018, a gente pagava 17 bilhões, né, então a gente aumentou 4 bilhões nesses últimos 3 anos, quer dizer, o absurdo disso, porque o governo propõe economizar com esse projeto 529 10 bilhões. Você vai economizar 10 bilhões, a gente aumentou o nosso gasto da dívida em 4, tem alguma coisa errada. Para onde vai a prioridade, de fato? E a gente acha que é importante garantir uma negociação real de, enquanto a gente não tomar conta das pessoas, das crianças, especialmente nesse momento de pandemia, e garantir que essa geração não seja marcada por um trauma histórico de violência existencial que vai prejudicar a gente a pensar e ponderar o futuro, que a gente agora tem que falar, chega, o orçamento público vai para as pessoas, vamos garantir que essa licença seja paga no Estado de São Paulo para todas as pessoas que cuidem de uma criança de 0 a 12 anos e em caso de deficiência, também a gente colocou isso, de 0 a 18. Eu tenho uma prima que tem síndrome de Down e tem 10 anos, ela está em casa, sob cuidados da família, inclusive, né, cada um fica cuidando dela um momento, apesar dela ficar mais na casa dela com a mãe dela, ela sobe e vai dançar um pouquinho comigo, porque moram embaixo, eu em cima, e a gente compartilha esse cuidado. Mas a gente sabe que ela, como criança de 10 anos, o fato dela ter síndrome de Down, ela é bem menos autônoma, né? Então, isso é importante também levar em conta. Importante explicar para o telespectador, a gente conversa com a Paula Aparecida, que ela é da bancada ativista, que aqui no Parlamento Paulista tem o mandato da deputada Mônica do PSOL, Mônica da bancada ativista. São 9 ativistas e a Paula atua na Zona Norte de São Paulo. A Paula é professora da Rede Pública Estadual da Zona Norte de São Paulo, conselheira da APOESP, e aí tem as lutas populares, estudantis, operárias, e principalmente em favor da mulher. Como é que as pessoas entram em contato e como é que vocês fazem essas reuniões, Paula? Eu acredito que não só na Zona Norte, né? Você está nas redes sociais, como é que as pessoas que têm interesse nessa causa podem encontrar vocês? Olha, eu estou aprendendo, né, a usar essas redes, vocês podem me encontrar, fazer esse diálogo, fazer esse debate sobre a escola pública, sobre a questão do cuidado das crianças, das mulheres da nossa comunidade, também sobre a causa animal. Eu sou professora ecossocialista e vegana, então isso também a gente carrega como uma mensagem do nosso mandato. A gente fez, inclusive, as emendas parlamentares que estão para entrar, as minhas em especial, porque a gente divide um mandato em 8 codeputadas, né, agora são 5, porque algumas saíram, né, por conta das eleições, e as minhas emendas, por exemplo, elas dialogam, elas vão ser em escola pública, sobre educação, direito animal e ecologia, né, então só para um pouco apresentar esse trabalho. Vocês podem me encontrar nas redes sociais em paulaaparecida.8, no Facebook, no Instagram e no Twitter, e a gente continua fazendo esse diálogo sobre as demandas reais da escola pública. A gente agora mudou de nome, nossa mandata coletiva, né? Agora é mandata ativista, para a gente separar
do movimento Bancada, que é um movimento que está muito ligado às eleições. A gente quer ocupar esse espaço enquanto mandata coletiva na Alesp de maneira independente, né? Então a gente agora é mandata ativista e a Mônica é o nosso nome na urna, a gente considera isso, né? Então a gente divide um mandato entre todas as codepus, agora 5 codeputadas, para fazer essa experiência política mesmo, de trazer essa estrutura de poder para a base dos movimentos, né, das nossas necessidades enquanto povo, e também pensar em uma possibilidade de tirar esse espaço de poder como espaço de controle de uma pessoa, dessa pessoa poderosa, que tem grande influência, né, que determina como os outros vão fazer as coisas. É um pouco para pensar o futuro, né? A gente está fazendo uma experiência política. Tem a gente, tem o Juntas lá em Pernambuco, que inclusive fez, inspirado na nossa iniciativa aqui, que foram eleitas deputadas estaduais também, lá em Pernambuco, e a ideia é essa, né, porque a gente está numa crise institucional, política, histórica, de ninguém aguentar mais o mundo como está sendo organizado, só que a gente não consegue ver muito saída, perspectiva. E a gente está tentando escrever a história, para além de dizer o que tem que fazer, a gente está com coragem tentando experimentar o que tem que fazer, né? Unindo pessoas de pautas diferentes, de perspectivas diferentes. A gente tem pessoas, eu como professora da rede pública, vegana, a gente tem a Mônica como ativista da água em Itu, a Cláudia Bisoni da permacultura, o Jesus do movimento cultural das periferias, do movimento negro, a Sheila do movimento indígena, a Érica do movimento trans, o Fernando do direito à vida, né, a Raquel da pauta da maternidade. A gente tem essa pluralidade e a ideia mesmo é construir o novo, né, usar o nosso corpo, a nossa energia para experimentar uma democracia real no espaço de poder. Então, paulaaparecida.8 nas redes todas e também mandata ativista. Muito bem, obrigado pela sua entrevista. O nosso tempo encerrou. Só em bem 10 segundos para a gente entender, então. Então, agora a terminologia não é mais bancada ativista, seria mandata ativista, é isso? Só para a gente não errar. Exato, mandata ativista. Então, isso agora mesmo. é Paula da mandata ativista, é assim? Isso, Paula Aparecida, codeputada da mandata ativista. Da mandata Tá ativista. muito Tá alto, certo, mas tá certo, tá certo. Muito obrigado, viu, Paula, pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp.